versículo 5. Hoje estamos na campanha: o jugo será despedaçado, o jugo será despedaçado. Vamos falar sobre o jugo da bebida alcoólica, que a unção de Deus despedaça. Joel capítulo 1, versículo 5, diz assim: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque o vinho é tirado da vossa boca. Fala assim comigo: Senhor, fale comigo. Espírito Santo, revela esta palavra ao meu coração. Fala, Senhor, que tua igreja ouve. Podemos assentar e pode glorificar o Deus vivo com alegria, com alegria. Pode exaltar o Senhor, bem alegre. Quero ouvir, bem alegre. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui a respeito dos ébrios. Quando fala jugo, o jugo será despedaçado por causa da unção. A Bíblia nos diz que a unção de Deus, ela tem poder. Aleluia. A Bíblia diz 2:20 de 1 João: vós tendes a unção do Santo. A palavra de Deus diz também em 1 João capítulo 2, versículo 27, que a unção que vós recebestes, ela vos ensina todas as coisas. E a unção que vós recebestes, ela não é mentirosa, mas ela é verdadeira. Nós estamos falando aqui de um Deus de verdade. Aleluia! De um Deus que ele destrói a obra do inimigo e o jugo do pecado. Jugo na Bíblia representa escravidão. Aleluia! Jugo na vida representa a pessoa que está escravizada pelo diabo. Isso é jugo. Eram jugos de madeira que os bois usavam para o trabalho escravo, para o trabalho serviçal. E a palavra de Deus nos diz também que o pecado escraviza o homem. Capítulo 8, 34 do livro de João: ora, quem serve o pecado é escravo do pecado, disse Jesus. O pecado escraviza a humanidade, o pecado escraviza o homem. O que é pecado? Pecado é impiedade. Capítulo 1, verso 18 do livro de Romanos. O que é pecado? Pecado é desobediência. Hebreus capítulo 2, versículo 2. O que é pecado? Pecado é iniquidade. Tudo aquilo que é contra a justiça, tudo aquilo que é contra a verdade, tudo aquilo que é contra a lei divina, a lei do céu, a lei do Deus da Bíblia é pecado. Capítulo 24, versículo 12 de Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pecado é iniquidade, porque é contra a justiça. Então o homem que é irregenerado, não nasceu de novo, ele é escravo do pecado. E ele é escravo, ele está debaixo de um jugo, assim como bois, assim como búfalos, assim como animais de carga, assim como jumentos e outros animais levavam jugos de madeira porque eram escravos. O homem que não serve Jesus, ele está debaixo do jugo de Satanás. Ele está debaixo do jugo do pecado. Não adianta, não, mas eu creio em Deus, eu temo a Deus. Não adianta. Se não aceitou Jesus, se não tem uma vida na palavra, se não anda no Evangelho, se não nasceu de novo da água e do Espírito, é um escravo do pecado. Dá glória a Deus. A pessoa só deixa de ser escrava quando ela recebe o Evangelho e põe em prática. Capítulo 8, 32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 8, 36 de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem só é livre quando Jesus liberta. Só glorifique o Senhor. Pode exaltar bem alegre, irmãos. Oh, glória a Deus. O homem que não se rendeu a Jesus, ele está debaixo
do poder do pecado. E nós vemos aqui a respeito do álcool, do alcoolismo, da bebedice, da bebedeira, como você queira chamar, da embriaguez, ou beber de modo social, como está em voga, né? Só um pouquinho, é social. A palavra está dizendo aqui: despertai ébrios. O que é um ébrio? Ébrio é aquele que é propenso a beber. A palavra ébrio, o substantivo ébrio, tem dois significados. O primeiro, quem é um ébrio? É aquele que é propenso a beber. E segundo, o que é um ébrio? É aquele que é embriagado. Então, o significado de ébrio não é só se embriagar, andar embriagado, andar bêbado ou bêbado, tanto faz. Ébrio também significa aquele que é propenso a beber. Então, o significado de ébrio, aquele que é propenso a beber, enquadra também pessoas que bebem socialmente, enquadra também pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos, enquadra aquele que fala: eu bebo, irmã Ivanete, sim, mas eu não me deixo dominar pelo álcool. Ele é um ébrio porque é propenso a beber. Aleluia. Aquele que diz para você: eu tomo vinho, só um pouquinho, porque faz bem para o coração, é um ébrio porque ele é propenso a beber. Aquele que diz para você: eu bebo um pouco que Jesus bebeu na ceia, ele é propenso a beber, ele é um ébrio. E a palavra está dizendo: despertai ébrios, chorai ébrios, gemei ébrios, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque o vinho é tirado da vossa boca. Deus está falando aqui que o ébrio, Deus vai arrancar a bebida alcoólica da boca dele. Se seu marido bebe, Deus vai arrancar a bebida alcoólica da boca dele. Se o seu filho bebe, Deus vai arrancar a bebida alcoólica da boca dele. Jesus vai despertá-lo, Jesus vai levantá-lo para andar com ele em verdade, e ele não ser mais um ébrio. Dá glória a Deus. Pode glorificar o Deus vivo. Bem alegre, aleluia. A Bíblia descreve histórias de vários homens que se envolveram com bebidas alcoólicas, homens que foram destruídos pela bebida forte. Vários eram homens de Deus, homens de fé, comissionados por Deus, tiveram partes de sua vida partes arrasadas em razão do álcool. O álcool acaba com a vida do homem. Pode ser uma história bonita, o álcool mancha. Pode ser uma família bonita, o álcool é uma mancha de sangue dentro da casa. Você sabe disso. Toda casa que tem um bêbado, toda mãe que tem um filho bêbado, é uma mancha de sangue dentro da casa dela, e ele sofre por isso. E homens de Deus, comissionados por Deus, na verdade tiveram até homens que a Bíblia fala que eram maus, mas tiveram homens de Deus que tiveram parte de sua história, partes de suas histórias manchadas pelo álcool. Primeiro caso é Noé, lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 27, a Bíblia nos diz que Noé plantou uma vinha. Noé planta uma vinha, e a Bíblia diz que ele fez uma vindima, e disso ele fez um vinho embriagante e bebeu. Noé não fez somente o suco da videira, ele fez o vinho embriagante, ele fez o vinho fermentado. Ele tinha acabado de sair da arca, passou pouco tempo, ele planta a vinha e colhe as uvas dali e faz o vinho embriagante, o vinho fermentado. Isso que aconteceu: Noé bebeu, ficou bêbado. Noé bêbado, ele tirou a roupa diante de seu lar. E um de seus filhos, chamado Cão, começou a rir do pai, a zombar do pai, porque viu a nudez do próprio pai. Aí Cão foi e chamou seus dois irmãos: olha, vem aqui, Jafé, vem aqui, Sem, vem Sem, vem Jafé, venha ver o pai, olha como está o pai. Quando foram, Noé estava totalmente bêbado. Isso, a bebedeira levou Noé à imodéstia, à indiscrição e à tragédia familiar. Quando os dois filhos sem Jafé viram o pai desnudo, meu Deus, a Bíblia diz que eles pegaram uma capa, cobriram Noé. Quando Noé voltou em si,
filho: maldito seja Cão, meu filho, porque viu a minha nudez. Ou seja, quando ele voltou em si, por causa do álcool, aconteceu uma tragédia familiar. Seu filho foi amaldiçoado por causa do álcool. A embriaguez levou Noé a uma tragédia familiar em forma de uma maldição. E o que a Bíblia diz? Tiago capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, que a boca, ela tem poder para abençoar e ela tem poder para amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. Imagine um filho que era filho de Noé, que foi salvo do dilúvio de águas, um filho que andou com ele, ajudou a construir a arca, foi buscar animais. Noé amaldiçoa o filho por causa do álcool. Aleluia. O álcool é uma tragédia familiar, você sabe disso. Aleluia. Quantos filhos estão na rua por causa do álcool dentro de casa? Os pais amaldiçoaram, os pais rejeitaram os próprios filhos, porque os filhos não concordaram com a conduta do pai, e o pai também não concordou com o filho, porque queria que o filho apoiasse, queria que o filho passasse a mão na sua cabeça. E casamentos destruídos, filhos nas drogas, filhos também que estão na bebedeira, famílias rachadas, destruídas por causa do álcool. O álcool é uma tragédia familiar. Aleluia. Quem concorda com isso, levante as mãos. Ele foi uma tragédia familiar na casa de Noé. Noé amaldiçoou o próprio filho por causa do álcool, e o álcool dentro de casa é uma tragédia. Aleluia. Os filhos veem o pai xingando a mãe, os filhos contemplam o pai quebrando tudo dentro de casa, os filhos contemplam o pai dormindo, roncando com a boca aberta, fedendo. Isso vai deixando um sentimento de revolta dentro do filho, um sentimento de dor, um sentimento de ódio, porque o ódio é por conta do álcool. Aleluia. O álcool é uma tragédia, irmãos. O álcool separa os melhores casamentos, o álcool acaba com as melhores famílias, mas aqui está Jesus para reconstruir. Em Jesus a esperança. Capítulo 27 de Colossenses: Jesus Cristo é a esperança da glória. Quem crê em Jesus Cristo tem esperança de libertação, e a família ser restaurada pelo seu poder. Glorifique o Deus vivo, aleluia. A Bíblia também fala a respeito do álcool. O caso das filhas de Ló. A Bíblia Sagrada nos diz que Ló tinha saído de Sodoma porque Deus fez chover fogo e enxofre. Gênesis capítulo 19, versículo 24: e Jeová fez chover fogo de Jeová sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor acabou com Sodoma e Gomorra. Deus acaba por causa do homossexualismo, por causa da ingratidão, por causa da prostituição, por causa da soberba, por causa do sentimento materialista indiferente ao Senhor, a falta de hospitalidade também. Deus acaba com Sodoma e Gomorra. E quando o anjo do Senhor foi buscar Ló, Ló saiu com sua esposa, saiu com sua família. Só que a Bíblia diz que a esposa dele ficou convertida numa estátua de sal, porque Deus tinha falado: não olhe para trás. Ela olhou para trás. Talvez ela quis olhar para sua vaidade, sua casa pomposa, sua casa bonita, seus bens. 6:21 de Mateus: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração dela não estava no livramento, o coração dela não estava: eu vou sair daqui, eu agradecerei ao Deus de Abraão porque ele me deu uma oportunidade. O coração dela estava nas coisas que ela tinha deixado, e ela vira uma estátua de sal. Só que quando Ló se estabeleceu com suas filhas, as filhas falaram assim: ah, mas nosso pai não vai deixar descendência nossa, nosso pai não vai deixar descendência, e nós queríamos que o nosso pai fosse avô, e tudo ficou lá. E agora? Sabe o que elas fazem, irmãos? Elas embriagam o próprio pai. Elas embriagam o próprio pai. Elas dão bebida forte para o próprio pai, embriagam o pai, se deitam com o próprio pai e cometem um pecado de incesto. O pecado terrível, tenebroso, asqueroso, que as nações pagãs, onde essas filhas de Ló aprenderam isso? Em Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia Sagrada está escrito que Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. Capítulo 13, versículo
versículo 13 de Gênesis, Sodoma e Gomorra, os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. Lá tinha de tudo. Elas aprenderam esse comportamento lá. Irmão, a sociedade ela pode influenciar uma criança, a sociedade pode influenciar uma família, a sociedade pode influenciar uma pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo falou, Efésios capítulo 2, versículo 2: não andeis segundo o curso deste mundo, diz a palavra. O apóstolo Paulo também disse, 5:11 de Efésios: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, diz a palavra. Não tem sociedade com o mundo, hein? Você tem de condenar pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho de ser um perseguidor do pecado. Meu irmão tem de ser uma perseguidora do pecado. Você tem de perseguir o pecado pela palavra de Deus que está em nós, e não andar segundo o curso deste mundo. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Se envolve tudo, hein? Suas modas. Os irmãos não vão seguir a moda pagã. Não vai andar segundo o curso deste mundo. Os irmãos também não vão andar nessa moda pagã desses estilistas gays. Você não vai andar segundo o curso deste mundo. Ló teve maus costumes, suas filhas tiveram maus costumes porque seguiram o curso. Chegaram em casa, Gênesis capítulo 19, do versículo 31 ao versículo 38. Embriagaram o próprio pai. Não tiveram nem vergonha, nem um pingo de respeito, nem um pingo de pudor, nem um pingo de recato. Embriagam o próprio pai. E a Bíblia diz que elas se deitam com o pai, engravidam do pai, e elas têm 2 filhos. Capítulo 19, versículo 38 do livro de Gênesis. Olha o que diz a palavra de Deus claramente. 19, 37 e 38. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe, que é o pai dos moabitas. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ammi. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E sabe quem foi? Quem foram os moabitas e os amonitas? Inimigos terríveis do povo de Deus. Inimigos terríveis, nações que davam até os filhos queimados em brasa de fogo para Satanás, que tinha um Deus. Amon tinha o Deus Moloque, e Moabe tinha o Deus Quemós, que eles davam um filho recém-nascido queimado nas brasas de fogo nas mãos dos falsos deuses. Levítico capítulo 20, versículo 1 ao 5. Mas por que foi isso aqui? Por causa do álcool. O álcool gera vergonha, isso que eu quero dizer. Olha, Ló também, ele tinha uma história, a Bíblia diz que aquele é um homem justo até, mesmo vivendo lá, mas em vista daqueles homens, diz a palavra que Ló era um homem justo, mas Ló teve a história manchada por causa do álcool. Ele foi embriagado, as filhas deitaram com ele, tiveram intercurso com ele, e o álcool foi uma vergonha. Gerou dois maiores inimigos do povo de Deus, e nações pagãs, idólatras, nações imundas, suas práticas contra a palavra de Deus. O álcool é uma vergonha. Quantas vezes dentro de casa o álcool se torna uma vergonha? O bêbado começa a falar palavras chulas, você sabe disso, palavrões. Começa a falar palavrões terríveis, começa a falar coisas horríveis para a mulher, começa a falar coisas horríveis para os filhos, começa a contar piada, uns tiram a roupa, uns querem ficar desnudos, uns querem praticar coisas, uns saem de casa gritando sem roupa, porque o álcool gera vergonha. Aleluia. E você que está aqui já deve ter passado por isso. Quantas vezes você passou? Mas a vergonha resultou de quê? Resultou do álcool. O álcool fica urinado, fica defecado, fedendo. Isso que o álcool faz. É isso que o álcool. Mas isso, não, você é muito retrógrado. Isso é coisa antiga, não é a palavra de Deus. Convertei-vos, ébrios. Deixa a vergonha, irmã. O nosso Deus não quer que você viva na vergonha. 2:27 de Joel: o meu povo não será envergonhado para sempre. Aleluia. Deus, ele quer tirar o homem da vergonha. O álcool envergonha, mas Deus honra. Aleluia. O álcool envergonha, mas Deus honra. Pode glorificar o Senhor. Vem alegre.
os profetas e os sacerdotes, na época de Isaías capítulo 28, versículo 7, mas também estes, os sacerdotes, os profetas, cambaleavam por causa do vinho, e com a bebida forte se descaminham. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão tontos. Os sacerdotes e os profetas estão tontos por causa do vinho, e desencaminharam-se por conta da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Quem bebe, a Bíblia está dizendo que ele tropeça no juízo. Quem bebe, a Bíblia diz que ele erra na visão. A visão dele, a maneira de ver as coisas, a maneira de acompanhar as coisas é errada, porque quem bebe erra na visão e tropeça no juízo. Ele não julga retamente, porque ele está debaixo do efeito do álcool, está debaixo do poder do álcool. E diz aqui, a pessoa que bebe fica tonta, a pessoa que bebe cambaleia, e Deus não quer que eu perca a razão. Entenda isso. Deus não quer que você tome algo que tire a sua razão, porque o culto a Deus é racional. Eu tenho que adorar a Deus com minha mente, você também. Glória a Deus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. O álcool tira. O que mais diz a palavra? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional é que usa o raciocínio, racional é que usa a mente. O álcool tira, e o culto a Deus exige que você use a sua mente, exige que você use capítulo 14, 15 de 1 Coríntios. Orarei com meu coração, mas orarei também com meu entendimento. Cantarei com meu coração, mas eu cantarei também com meu entendimento. Irmão, Deus não quer tirar sua mentalidade. Deus quer que você evolua na graça e no conhecimento. Deus quer que você cresça. Começamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Pode exaltar o Senhor. Bem alegre, igreja, aleluia. No Novo Testamento também nós temos casos de pessoas que se desencaminharam, pessoas que foram reprovadas por Deus por causa do álcool, da bebedeira, por causa de ser um ébrio, propenso a beber. Aleluia. A Bíblia diz que fazia pouco tempo que Paulo tinha aberto a igreja em Corinto, em Acaia, na sua segunda viagem missionária. A igreja de Corinto era uma cidade portuária cosmopolita, uma cidade que tinha um templo a Afrodite, que tinha cerca de 2.000 prostitutas. Rapada a cabeça, eram sacerdotisas prostitutas, faziam cultos de prostituição diante da imagem da deusa Afrodite, que era a deusa do sexo, deusa da imundícia, da depravação. E a Bíblia diz que por falta de conhecimento dos irmãos, muitas pessoas sendo convertidas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto cresceu muito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 diz que nenhum dom, de modo que nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto possuía todos os dons, só que ela não tinha conhecimento. E a Bíblia nos diz assim, 22, 29 de Mateus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu tenho de conhecer as Escrituras. Irmão, a única coisa que vai me fazer não pecar é a palavra de Deus. A única coisa que vai purificar o meu caminho é a palavra do Deus eterno. Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. A igreja de Corinto não tinha tanto conhecimento. E o que aconteceu? Eles estavam usando vinho fermentado na ceia.
Eles passaram a usar vinho fermentado na hora da celebração da ceia. E Jesus tinha mostrado que o vinho da ceia não era fermentado. Por exemplo, Marcos capítulo 14, versículo 25, Jesus falou: vocês não beberão o fruto da videira comigo, até beberem de novo no reino do céu. Aleluia! O que é o fruto da videira? É o suco da uva sem fermentação. Isso é fruto da videira, é o suco da uva que não passou pelo processo de fermentação. E Jesus na ceia, antes da sua morte, ele usou o fruto da videira, ele não usou vinho alcoólico. Ele não usou vinho fermentado, ele usou o fruto da videira. Os apóstolos, eles fizeram do jeito que Jesus ensinou. O que foi que Paulo falou? 11:23 a seguir de 1 Coríntios: o que eu recebi do Senhor Jesus, eu também vos ensinei. Aleluia! Da noite em que Jesus foi traído, havendo partido o pão e dado graças, semelhantemente também depois de cear consagrou o vinho. Paulo fazia as coisas do jeito que Jesus ensinou. Só que a igreja de Corinto desobedeceu. Aí quando a Bíblia diz que passaram a usar vinho fermentado na hora da ceia, e o apóstolo Paulo falou: isso vocês não estão me agradando. O apóstolo Paulo falou: não estão agradando no que vocês estão fazendo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Olha aí, até na hora da ceia uma bagunça, queriam partir o pão todo mundo, um comia demais e outro bebia ao vinho, se embriagava e o culto acabava. Assim era a igreja de Corinto. E Paulo, ele disse que isso não era digno de louvor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, a não ser para pior. Paulo falou: essa maneira que vocês estão tomando a ceia não me louva, não é do meu agrado. Isso que ele quis dizer: eu não me agrado. Irmão, o vinho fermentado não agrada a Deus. Mas tem igreja que na hora da ceia é o vinho fermentado. Olha o que Paulo ia falar para essa igreja mundana: não vos louvo. Aleluia! A igreja do meu filho, o vinho é tinto, o vinho é um vinho bom de primeira. Paulo ia falar nisso: não vos louvo, não me agrado. Porque não foi essa ceia que Jesus ensinou, não foi essa ceia que Jesus deixou. Dá glória a Deus, irmãos. E Paulo falou: essa ceia de vocês não me louva, vocês não me agrada, e vocês estão comendo e bebendo o quê? Indignamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Era tudo indigno. Bebendo vinho daquela maneira, estavam indignamente. E por isso muitos cristãos morreram. 11:30 de 1 Coríntios: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aí está. Muitos estavam fracos na fé, porque a ceia estava tendo um elemento que não era bíblico, porque estavam tomando em pecado também, porque estavam tomando de qualquer maneira. Aleluia. Então o vinho fermentado não agrada a Deus nem para a santa ceia. 26, 29 de Mateus, vou repetir. Jesus falou: porque vocês não beberão de novo este fruto da videira, até que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. A ceia era fruto da videira. Fruto da videira é o fruto, é o verdadeiramente o suco natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nem 1% de álcool. Esse é o fruto da videira. Tem 20% do açúcar natural da uva e nem 1% de álcool. Essa era a ceia. Só que a igreja de Corinto, o vinho estava atrapalhando a vida espiritual da igreja. Irmão, o vinho mata o cristão. Quantos cristãos você ouve falar: eu bebo, eu sou presbiteriano, eu bebo um pouquinho assim, eu sou de uma determinada igreja, eu bebo que não, quando eu trabalhava na van. Eu lembro que tinha uns anciãos de uma igreja que iam fazer uma convenção no Brás,
Eles têm uma sede no Brás. E eu lembro que os anciãos, tinha ancião de Santos, de Cubatão, da Baixada, eles iam com o meu patrão e eu ia junto, né? Porque a gente dava uma viagem com eles até, deixava, descia, continuava trabalhando e depois a gente ia buscá-los. Eu lembro que no meio do caminho eles paravam para beber. Aquele monte de ancião bebendo. Ancião da igreja do véu, tudo bebendo a bebida alcoólica, bebendo latinha de cerveja. E como é que acontece? O apóstolo Paulo ia falar: não vos louvo. Irmão, vinho acaba com a reputação da igreja. Aleluia. A bebida alcoólica acaba com o homem de Deus. Olha, a igreja de Corinto estava sendo destruída, cristãos mortos em pecado por causa do vinho. Eu vou beber só um pouquinho. Você tem pecado? Glória a Deus. Mas eu estou bebendo um pouquinho porque eu sinto alegre. Essa alegria é alegria maligna. Aleluia. A alegria do Senhor que é sua força. Aleluia. 8:10 de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Abandone o álcool. Abandone essa cerveja. Aleluia. Abandone essa taça de vinho. Abandone esse velho barreiro, essa tequila, essa vodka. Porque senão você vai ficar fraco na fé. Você vai morrer também, seja no corpo, seja no espírito. Aleluia. Porque é isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Pode glorificar o Senhor. Aleluia! Bem alegre, irmãos, bem alegre, aleluia! Oh, glória a Deus! E por fim, vou dizer sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tinha, que era um grupo de crentes que provavelmente não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Eles não eram batizados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo falou para eles assim: parem de beber. Capítulo 5, 18 de Efésios: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, devassidão. É isso que ele quis dizer. Em que há contenda, devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Alguns irmãos na igreja de Éfeso achavam normal viver uma vida dupla. Ou seja, eles queriam ter Jesus, mas queriam ter o copinho de pinga, de vinho. Eles queriam ter Jesus, mas queriam beber. É o que acontece muitas vezes. Tem pessoa que quer ter vida dupla. Ah, eu sou um crente, mas eu sou um crente progressista. Eu sou um crente, mas não sou um crente antigo, porque eu gosto de beber um pouco, faz bem para mim. Mas quem falou que tudo que faz bem vai me ajudar? Quem falou que tudo faz bem aos meus olhos e não aos olhos de Deus? Isaías 55:8: os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O meu pensamento é que faz bem, mas o pensamento de Deus é que vai me condenar. E o que vale é a palavra de Deus. A minha palavra não vale nada, nem a sua, porque somos pó, somos miseráveis. 7:24 de Romanos: que miserável homem sou eu, quem pode me livrar do corpo desta morte? Nós somos miseráveis, porque nós não podemos nem nos livrar da própria morte. Mas a palavra de Deus não, ela é eterna. A palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Essa palavra nunca volta vazia. Isaías 55:11: a palavra da minha boca não tornará para mim vazia. Ela não cai por terra nunca. Ela não cai por terra nunca. Ela não é destruída nunca. E Deus não gosta de vida dupla. 3:15 de Apocalipse: oxalá, quem me dera, foras frio ou quente, porque o morno eu lançarei fora da minha presença. Eu vomitarei da minha boca, diz o Senhor. Esse é o morno que quer ter vida dupla, quer ficar em cima do muro. E o que diz a palavra? Tiago capítulo 1, versículo 8: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
lá eles queriam ter essa vida dupla. Queria receber o Espírito Santo, mas queriam também beber. Aleluia, Jesus. Só que aí Paulo brada, Paulo vocifera: não vos embriagueis. Aleluia. Glória a Deus. Vocês querem o Espírito Santo? Não vão se embriagar. Porque os irmãos já estavam cometendo escândalos, escandalizando o corpo do Senhor, Aleluia. escandalizando a obra de Deus. O que uma pessoa diz de um cristão que é pego no bar bebendo? O que a impiedade diz daquele cristão que está com uma vodka, com uma garrafa dentro de casa? O que os cristãos dizem vendo alguém comprando cerveja, comprando vinho, comprando 51, caninha, tequila dentro do supermercado? Que luz é essa? Vão olhar para mim e vão dizer que eu sou um servo de Deus? Como que eu prego Jesus liberta os bêbados se eu bebo? Como que eu oro para Jesus libertar o seu lar se a minha vida também é escravizada pelo álcool? Verdade. Como que eu oro para Jesus Cristo libertar você da bebida se eu não consigo matar o meu desejo carnal, a minha concupiscência? O álcool, ele é responsável por muitas coisas. O álcool, ele é responsável 64% dos afogamentos é por causa do álcool. Aleluia. 53% dos atropelamentos por causa do álcool. 52% dos assassinatos. 52% dos assassinatos. Qual é a razão? O álcool. 51% dos acidentes de carro, acidentes automobilísticos. Por que 51% dos acidentes? Por causa do álcool. As quedas, pessoas que caem, racham a cabeça, quebram a coluna, quebram a bacia, quebram o braço, quebram o nariz. 36% das quedas fatais por causa do álcool. 36% dos suicídios, pessoas que se matam, tiram a própria vida, 36% por causa do álcool. São dados de onde? Do IML de São Paulo, Instituto Médico Legal. Isso que o álcool faz. E aí, vamos pregar contra ou não vamos? Vamos ou não vamos, irmãos? Aleluia. Quem quer pregar contra, levante as mãos. Fala assim: Jesus, quebra o jugo do álcool. Mais uma vez, Jesus, quebra o jugo do álcool. Grita assim: saia, saia, em nome de Jesus. Exalte o Deus vivo. Aleluia. Pode glorificar o Senhor, pode glorificar o Senhor, pode glorificar. Aleluia. E só para eu encerrar, muitos dizem assim: mas não tem problema beber vinho porque Jesus bebeu. Já expliquei a vocês que na Santa Ceia Jesus bebeu o fruto da videira, 20% do açúcar natural da uva doce e nenhum por cento de álcool. Mateus 22, 29, Mateus 26, 29 e Marcos 14, 25. Jesus bebeu com os discípulos fruto da videira. Outra objeção que os bêbados, os beberrões, os bispos beberrões, os anciãos, falsos profetas beberrões, os pastores imundos, falsos, lobos devoradores, beberrões, cheios de cachaça. Vamos a outro texto, João 2. Mas Jesus não transformou a água em vinho? Esse é muito famoso. Os diabos usam a Bíblia para enganar. Talvez até você está sentado aí e você falou: mas e a água em vinho? Jesus transformou a água em vinho, sim. Só que aquele milagre que Jesus operou, João capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus manifestou aquele milagre de transformar a água em vinho para a sua glória. Grita assim comigo: Jesus transformou a água em vinho
Para a sua, o que, irmãos? O que? A última vez. A glória. E a glória do Senhor não podia estar no vinho. A pessoa fica suja, defecada, urinada, fedendo, corpo fedendo, boca fedendo, queda, prostituição, fala o que não deve, palavra chula, palavrão, imundícia. E como que a glória de Deus é manifestar nisso, irmãos? Como que a glória de Deus é manifestar em algo que faz tragédia familiar? Como que a glória de Deus é se manifestar? O álcool faz o pai amaldiçoar o filho. Como que a glória de Jesus é manifestar em coisa que fez até os crentes de Corinto morrer? Hein? Como? Tem como, irmãos? Não. É o seguinte, para eu encerrar. A Bíblia nos diz que acabou o vinho. Jesus falou: pegue, enche as talhas de pedra de água. Capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que Jesus mandou encher 6 talhas de pedra de água. Cada talha de pedra tinha 120 litros. Cada talha. Entenda aí. Cada talha tinha 120 litros. 6 talhas de pedra eram 720 litros. Se Jesus tivesse transformado no vinho fermentado, o povo ia sair, imagine, 720 litros de vinho para o povo beber naquele casamento. O povo ia sair trançando as pernas, era gente caindo, era gente quebrando a cabeça, era gente quebrando a coluna, era discussão, era gente xingando uma outra, porque o bêbado começa a discutir, começa a arranjar briga, vocês sabem disso, não pode olhar para o que foi? O que foi? Não aguenta um tapa, mas o que foi? Porque ele fica corajoso. Tem uns que ficam calminhos, né? Tem outros que viram um leão. Mas imagine, 720 litros de vinho fermentado. Se Jesus tivesse transformado, eles tinham saído derrubando tudo. Eles tinham saído trançando as pernas, fora o que já tinham bebido. Então é a prova que Jesus não transformou a água em vinho fermentado. Porque a Bíblia diz aqui que depois que Jesus transformou, a Bíblia diz que ele manifestou a sua glória. Como é que a glória de Deus vai manifestar no meio de bagunça? Como é que a glória de Deus vai manifestar no meio de gente discutindo? Vai manifestar em gente cheirando mal, brigando uma com a outra, fazendo cocô pelo meio do salão do casamento. Não tem como. A Bíblia, ninguém se embriagou depois. O mestre Sala falou: eu nunca vi um vinho tão gostoso. É porque não era o vinho fermentado, era um vinho especial. Era um vinho feito pelas mãos de Jesus. Aleluia! Maravilha! Outra objeção é a respeito dos presbíteros, dos bispos, dos anciãos. Eles querem dizer assim: mas está escrito lá que o diácono, capítulo 3, versículo 3 de 1 Timóteo, o diácono não pode ser dado ao vinho. E está escrito também que o presbítero, não pode ser dado ao vinho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. E está escrito que o diácono, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Os diáconos não podem ser dados a muito vinho. Está vendo aí? Eles não podiam beber muito. O presbítero não pode beber muito. O diácono não pode ser dado muito ao vinho. Não é nada disso que ele quer dizer. Porque a Bíblia condena a glutonaria. O que é glutonaria? Comer por vício. Eu tenho de comer o tanto para satisfazer o meu estômago. Se eu comer além, por vício, por olhão, Deus me condena. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 20, diz a palavra: porque as obras da carne são manifestas, glutonarias, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então a glutonaria é um pecado passivo de condenação. O que é glutonaria? É comer por vício, é comer além da conta, é a pessoa que enquanto tem comida ele tem que comer. Isso é pecado. E quando a Bíblia está dizendo não seja dado muito ao vinho, é isso que Deus quer dizer. Você vai beber o suco da uva natural até satisfazer. Satisfez, acabou. Está ouvindo o diácono? Está ouvindo o diácono Felipe? Vai beber o Aurora lá, um exemplo de suco. Bebeu um copo, deu 2,
Tá bom, já satisfez? Não beba mais. Está vendo, presbítero? Está vendo, pastor? Diácono, ancião? Vocês vão beber sem glutonaria. Bebe, satisfez, acabou. Se beber além, é glutonaria e é pecado. Pecado grave, hein? Sabia disso? Comer por vício, glutão. Aleluia! Provérbios 23, versículo 2: põe uma faca à tua garganta, se és um homem glutão. Está vendo que lá com a faca na garganta aqui não vai descer mais nada. Fica aqui, vai descer. Olha mais, Provérbios 23, versículo 20 e 21: não estejas entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza. Aleluia. Então a Bíblia não está dizendo que o diácono pode beber. Você não pode beber. Irmã, não pode beber. Irmão, não pode beber. E mesmo o suco da videira tem que beber e se satisfazer. Não pode ser glutão. Aleluia. Glória a Deus. Dá um glória. Cadê seu glória? E para acabar, quero deixar esse texto para sua meditação. Provérbios 23, versículo 30 ao 35. Versículo 29 ao 35. Para quem são os ais? As dores. Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? Para quem são os olhos vermelhos? Bebeu tanto, está com o olhão vermelho. Olha para quem é. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Está vendo? Misturada. Gosta de caipirinha? Bebida misturada. Gosta de quentão? Bebida misturada. Gosta de tequila mexicana? Bebida misturada. Gosta de caninha 51? Bebida misturada. Gosta de conhaque? Bebida misturada. Gosta de vodka? Bebida misturada. Gosta de uísque? Bebida misturada. Coloca uma cervejinha dentro de uma loira. Bebida misturada. Olha aí, bebida misturada. Aleluia. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como basilisco picará. Traiçoeiro, né? Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Vai ficar olhando as mulheres dos outros, cobiçando aquilo que não é seu. E o teu coração falará perversidades. E serás como aquele que dorme no meio do mar, e como que dorme na calçada, no topo do mastro, na sarjeta, no meio-fio. E dirás: espancaram-me e não doeu. Porque está bêbado, não dói. Espancaram-me, não doeu. Está cheio de álcool, está chapado, como diz na linguagem deles. Espancaram-me, mas não doeu. Bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, quando vai voltar em si, que vem a ressaca, ainda tornarei a buscar a bebida misturada outra vez. Não é assim que acontece? Quebrou a cabeça, apanhou, ficou caído pela rua, que a mulher teve de buscar, os filhos tiveram de buscar. Quando a ressaca passa, ele vai de novo ou não vai? Vai ou não vai? O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Quem for pela bebida se perderá. Aleluia. Provérbios 20. Então guarda esta palavra. Deus hoje quer quebrar o jugo do álcool, o jugo do vinho, o jugo da bebida alcoólica, o jugo da cerveja, o jugo, levante a mão e creia. Deus quebra o jugo. Quebra o jugo da cerveja, quebra o jugo do álcool, quebra o jugo do uísque, quebra o jugo, quebra o Espírito Santo, quebra com tua espada. E te canta, se calabasti. Quebra, Jesus, pelo teu poder. Amém? Amém. Deus abençoe. Aleluia.